Bom, então, vamos apresentar Opa! Apresentar a Mônica, né? A Mônica, ela vai falar um pouco com a gente sobre a integração sensorial. Mônica Duarte Dorigon Ignácio, ela é terapeuta ocupacional, pós-graduada em saúde mental, pós-graduada em intervenções precoces do autismo. Ela também possui curso de integração sensorial e a Mônica, ela é mãe do Vitor Emanuel, que está dentro do espectro autista. A Isso, Mônica também é servidora aqui da rede, da rede de saúde, né, do município. Então, Mônica, seja muito bem-vinda. Já agradece aqui a tua participação, tua disponibilidade, e é contigo a palavra. obrigada, Jaque. Bom dia a todos, né? Fico muito feliz de estar aqui mesmo, de fazendo parte desse programa, né? Desse projeto tão legal, tão importante, né? No ensino para as professoras, para um todo, né? Que vai repercutir lá para as nossas crianças. Como a Jaque já me apresentou, né? Eu sou Mônica, mãe do Vitor Emanuel, um lindo, um amado, que está dentro do espectro autista, né? E foi através dessa descoberta do autismo que me despertou a abordagem da integração sensorial, que é o que a gente vai estar conversando um pouquinho mais para entender melhor, né? E tá colaborando, que é esse o objetivo, né? Para as nossas crianças em sala de aula, no contexto, né, escolar, né? Eu vou estar apresentando aqui. Deixa eu ver se aí entra. Entrou? Só um pouquinho. Vou estar colocando aqui a apresentação para ajudar. Só para dar o feedback para vocês, o arquivo já está na tela, tá? Ah, então tá bom. Eu também sou um pouquinho, né, despreparada nessa questão, né, de computador, mas a gente vai tentando, tá? Estamos todas nesse processo de aprendizagem, né? É isso mesmo, Jaqueline, bem lembrado. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre estratégias sensoriais, daquilo que é possível, né, a escola, né, você, professor, você que está no ambiente, né, escolar, que pode estar, pode não, né, está, né, colaborando com as nossas crianças. Eu sempre digo que a escola, né, os professores e toda a educação, ela é um papel fundamental, né, para as nossas crianças. É um olhar, por vezes, único, um olhar técnico, né, em cima dessa criança. Então, é muito enriquecedor estar trazendo esta conversa para vocês, né, para a gente construir juntos uma forma de alcançar cada vez mais as nossas crianças, né, neurotípicas e neuroatípicas, né, aquelas que apresentam diagnósticos e aquelas que apresentam outras limitações, enfim, né, de uma forma muito, muito mais inclusiva, que é essa o objetivo, né, cada vez mais, né. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas estratégias e vou estar passando um pouquinho para vocês sobre o que é a integração sensorial de forma natural, que acontece a nível cerebral com todos os seres humanos, né? Então, a integração sensorial, ela é definida como um processo neurológico que organiza as sensações do próprio corpo e do ambiente, né? Integrando os sistemas sensoriais essenciais para a interação do indivíduo com o seu meio e na melhora do seu desempenho ocupacional. Então, de forma natural, de forma espontânea, né, e involuntária, para o ser humano, né, a nível cerebral,
essa integração sensorial, ela acontece de forma espontânea e natural. O que acontece? Essa integração, ela é a nível cerebral, onde as informações, as sensações chegam e elas são integradas e processadas adequadamente, que vai trazer, né, um desempenho, um comportamento, né, essa resposta ao meio, de forma funcional, né, colaborando no dia a dia, tudo que nós fazemos no dia a dia, nós necessitamos dessa integração sensorial organizada, né, de uma forma regulada, para dar a maior função possível, tá? Quando isso não acontece de forma organizada, de uma forma natural, com um desempenho esperado, nós precisamos investigar a possibilidade de um transtorno do processamento sensorial, né? Pode ser falado também como desordem sensorial ou disfunção sensorial, como muitos falam, né? É a mesma coisa, né? Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre esse transtorno do processamento sensorial. Ele caracteriza de uma forma, de uma alteração na forma como o cérebro, né, recebe e organiza as informações sensoriais, impactando, né, consequentemente, nessa resposta ao meio, né, essa resposta que essa pessoa, que essa criança, né, que esse adulto pode estar dando ao meio. Iris, que é a terapeuta ocupacional que fundou, né, toda essa teoria, essa técnica da integração sensorial de Iris, ela gostava de comparar, né, a integração sensorial como se fosse um guarda de trânsito, organizando, né, o fluxo dos carros, né, esse carro para cá, esse carro para lá, esse carro segue reto, né, e no transtorno de processamento sensorial, não existe esse guarda de trânsito, né? Então, fica o fluxo todo desordenado, fica todo desorganizado, né? Então, essa alteração, ela é visível, né? Através das respostas que a criança traz ao meio, tá? Gostaria de aprofundar um pouquinho mais, porque eu tenho certeza que a informação, ela só soma, né, e colabora. Gosto muito de estar falando com os pais, né, no consultório particular. É importantíssimo falar para os pais, para os professores, enfim, sobre como que funciona a nível cerebral. A informação, ela vem para nos ajudar a nos dar o manejo correto, da melhor forma para essa criança, sem grandes prejuízos, né? Então, nós aprendemos na escola os 5 sentidos, né? Só que nós temos 7 sentidos, né? Que são o tato, a audição, o paladar, a visão, o olfato, que são os nossos conhecidos, né? Os 5. Só que existe mais 2, aonde nós vamos falar um pouquinho aqui também sobre, né, esses 2 sentidos que são desconhecidos até então para muitos, mas que são importantíssimos, né, para que essa criança consiga adequadamente, de forma funcional, dê as respostas esperadas, né, conforme cada sensação. Então, né, o sexto sentido, né, é a propriocepção. O que é essa propriocepção? Uma palavra tão difícil, né? A propriocepção, ela é as informações que os nossos músculos, que os nossos tendões, que as nossas articulações levam a nível cerebral. Essa informação levada até o cérebro, né, sem a necessidade dos meus olhos, né, do sentido da visão, né. Então, a propriocepção é esse sentido que traz a sensação do meu corpo, essa percepção de como que está o meu corpo ao meio, né? Eu estou me movimentando, não estou olhando, e eu sei, a nível cerebral, o movimento. Eu sou informada pelos músculos, pelos tendões, pelas articulações.
O sistema vestibular, ele é o sistema que está relacionado à posição da minha cabeça ao meio, né? Então, para tudo que nós fazemos, né, no dia a dia, nós necessitamos de todos esses sentidos bem integrados, né? E o sistema vestibular, ele tem essa posição da minha cabeça ao meio, que está lá dentro do ouvido interno, né? O receptor, que relaciona ao cérebro, que traz a informação ao cérebro de como que está a minha cabeça, né? Então, eu imagino a criança que está em sala de aula, que pode trazer ali uma alteração sensorial no sistema vestibular, olhando para o quadro e transcrevendo para o caderno, né? Então, todo esse movimento da cabeça, ela é importantíssimo, tá tudo bem integrado para que a criança consiga corresponder àquilo que é estimulado a ele, tá? Então, o sistema vestibular, numa sala de integração sensorial, que eu vou estar explicando um pouquinho mais ali na frente, são os equipamentos suspensos, né? Mas na escola, eu vou estar conversando um pouquinho mais, são os brinquedos do parque, também, que acabam estimulando, né, esse sistema, tá? Então, nós temos os 7 sentidos, que são esses, né? E esses 2 que são desconhecidos e são muito importantes para a gente dar conta, né, daquilo que é apresentado para nós, tá? Então, assim, mais ou menos, eu gostaria de estar explicando para vocês. A porta de entrada é esses sistemas, esses 7 sentidos, né, que leva a informação ao cérebro, né, lá é processado essas informações, após o processamento, ele vem como uma resposta ao meio, através de um comportamento, através da aprendizagem, né? Então, quando esse processamento não acontece adequadamente, onde acontece a desordem sensorial, essa resposta, ela vai vir uma resposta muito inadequada, uma resposta totalmente inesperada daquilo que foi apresentado, né? Com um comportamento, um exemplo, aversivo, um comportamento de defensividade, né? A falta de aprendizagem daquilo que foi ofertado, né? Então, a porta de entrada são todas as 7 sensações, os 7 sentidos, que são levadas a nível cerebral. Todo esse comprometimento é a nível cerebral. Quando a gente fala em integração sensorial, é neurociências, é tudo muito complexo, porque tudo que envolve o cérebro é difícil, é complexo, né? Então, esse processamento acontece todo um emaranhado ali, uma confusão, porque não tem aquele guarda de trânsito fluindo aquele trânsito, né? Aquele carro vai para lá, aquela sensação vai para cá, não tem, né, alguém que direciona, e aí dá essa confusão, e essa criança vai trazer um comportamento disfuncional, né, um comportamento que traz prejuízo, né, traz uma resposta que traz muito prejuízo no dia a dia dessa criança, né, pensando num todo, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, né, esse transtorno do processamento sensorial, ele se divide, né? Muitos professores já conhecem, entendem um pouquinho mais sobre as alterações sensoriais, mas para muitos e para muitos pais, isso é tudo muito novo, né? É tudo muito algo distante, que nunca foi informado, enfim, até então, por que funciona dessa forma, né? Por que essa criança traz essa atitude, esse comportamento e assim por diante, né? Então, dentro do transtorno do processamento sensorial, existe, né, esse subtipo, que é o transtorno de modulação sensorial. O que quer dizer? Né? Se essa criança, a nível cerebral, né, se essa informação que chegou ao cérebro, essa informação pode ser tato, pode ser visão, pode ser audição, todos os 7 sentidos, né, chegam ao cérebro, pode ter uma alteração sensorial para mais
ou para menos, né? Ela pode apresentar uma hiperresposta, uma hipersensibilidade ou uma hiporresposta. O que significa? Por exemplo, se a gente vê uma criança que é aversiva a algumas texturas, né? Ela pode trazer essa alteração sensorial no sistema tátil, que essa informação chega muito ao cérebro. Chega muita informação. Então, aquele processamento está inadequado, está desorganizado, porque a informação chega demais. Então, a criança ela vai ter uma resposta de defensividade tátil, que a gente fala, né? Se aquilo é aversivo a ela. Além da modulação, se chega muito, se chega pouco, em todos os 7 sentidos, o que esse cérebro discrimina em cada sentido? Né? Olha como é complexo, né? Além de ser muito ou pouco, o que esse cérebro está discriminando em cada sentido? Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, a criança que tem uma hipersensibilidade tátil, que é muito comum, né? A hipersensibilidade tátil, a criança, ela sente muito aquela informação. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se a gente coloca, né, eu sou neurotípica, encosto o dedo, né, ou alguém encostasse na minha mão, o meu cérebro vai identificar que é um toque leve e que é um dedo que está encostando na minha mão. Que não é uma pena, que não é um alfinete, que não é nada quente, né? Então, a discriminação é uma coisa mais precisa. O que está me tocando? Além de ser muito, o que me tocou? Né? Então, pode ter essa discriminação distorcida, né? A criança, ela, por vezes, né, ela pode trazer essa aversividade ao toque, ao abraço, porque o cérebro discrimina como algo, como se fosse alfinete, como algo que dói, algo que machuca, né? Então, nós precisamos saber o que esse cérebro também está discriminando. Eu estou falando do tato, né? Mas isso é na visão, no paladar, na audição, em todos os 7 sentidos. Então, o que esse cérebro discrimina? Por exemplo, uma criança que seja hipersensível visual, né? Além de ter essa informação muito aguçada com as cores, com as informações que são dadas ao ambiente, a luminosidade, a lâmpada, né? A lâmpada fluorescente, assim por diante, que a gente precisa conhecer a criança, ela pode discriminar, por exemplo, algo errado na alimentação. Existem casos que a criança vai olhar uma mão, ao invés de olhar uma mão, ela olha como se fosse discriminando um corte na pele, né? Como se fosse, assim, um joelho ralado ali, ao invés de ser uma mão. Então, é tudo muito intenso para essa criança. E também, além da discriminação, né, os transtornos de base sensorial, os transtornos motores de base sensorial, que a gente vai falar também da dispraxia, né? A dispraxia, não sei se alguém já escutou, nós temos várias crianças que apresentam a dispraxia, né? A praxe, se a gente falar sobre o que é a praxe, é tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, tudo que nós damos conta de fazer no nosso dia a dia. Um ato de escovar os dentes. Eu idealizo, eu planejo e eu executo naturalmente, né? A pessoa que não tem o transtorno de processamento sensorial. Porém, a criança que traz essa disfunção da dispraxia, ela apresenta ou dificuldade na idealização, ou dificuldade no planejamento ou na execução. Por exemplo, eu estava conversando com uma mãe no consultório, uma criança que já vem um tempo sendo em tratamento comigo, né? E a gente percebe essa dificuldade, né, da criança interagir, da criança brincar com brinquedos que estão, né, na frente dela dar função àquele brincar. Não é aquela função que a gente está falando da estereotipia, daquele comportamento estereotipado, daquela, né, do enfileirar, enfim. Não. É uma criança que ela se deixar, ela vai fazer só busca sensorial, né, na sala de aula, e não consegue dar
a função para aquele objeto, né? Ela não consegue, por vezes, ou idealizar, né? Não tem a ideia de como aquilo funciona, né? Então ela acaba nem pegando aquele objeto, ou às vezes a criança tem a ideia, mas não consegue planejar. Eu quero pegar, eu tenho a ideia, eu quero pegar, mas eu não sei como que aquilo funciona. Ou a criança tem a ideia, tem o planejamento, só que na hora que vai executar, executa de uma forma errada, com prejuízo, né? Então, existe muito essa questão da dispraxia também dentro de vários diagnósticos. Lembrando aqui, né, que o transtorno de processamento sensorial, ele acaba tendo como comorbidade, né, ele é uma comorbidade dentro de vários diagnósticos, né, e um deles, que é o índice altíssimo, porque até então eu não conheço nenhuma criança, nenhuma pessoa autista que não tenha a desordem sensorial, né, esse transtorno como comorbidade, né, estudos trazem que 95% dos autistas trazem esta alteração, né, esse transtorno de processamento sensorial, né, como comorbidade, que traz muito prejuízo na aprendizagem dessa criança, no dia a dia. A gente sabe que o transtorno do espectro autista, ele já é por si só muito invasivo, né, já traz grandes prejuízos, e com todas as comorbidades que vai acumulando, tende a trazer sérios prejuízos que a gente precisa conhecer melhor, para ajudar melhor essa criança, para desempenhar uma melhor aprendizagem, né, alcançar essa criança. Só que existem outros diagnósticos que também trazem esse transtorno do processamento sensorial, a síndrome de Down, a deficiência intelectual, DI, né, o TDAH, também tem um índice bem alto, né, do transtorno do processamento sensorial, a paralisia cerebral. Então, são vários diagnósticos que trazem essa comorbidade associada. Existem casos, mas é uma coisa mais rara, vamos dizer assim, de uma pessoa não ter um outro diagnóstico associado e ter só o transtorno de processamento sensorial, né? Pode acontecer, mas é uma coisa mais rara. Geralmente, ela está associada a outros diagnósticos, né? Então, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento, né, que a grande maioria dos nossos autistas trazem esse prejuízo sensorial, tá? Então, aqui, nesse slide, o que eu queria mostrar é que dentro desse transtorno, né, existe a modulação e como chega essa informação ao cérebro, se chega muito, se chega pouco, o que ele discrimina, né, o que esse cérebro está discriminando a cada sentido, né, o que ele sente, o que ele escuta, o que ele sente a nível paladar, né, enfim. E os distúrbios, né, da questão postural, da dispraxia, né, que é do transtorno de motores de base sensorial, desculpa, tá? Gostaria de estar informando sobre como que funciona o transtorno do processamento sensorial. Não tem como a gente não falar, né, quando a gente fala do transtorno do processamento sensorial, se a gente não falar de AIDS, né? A terapia de integração sensorial, esta abordagem, essa técnica, ela é uma especialidade da terapia ocupacional, né, criada por ela, né, lá na década de 1960. Alguns livros trazem que Aires tinha sinais, né, que passado despercebido, né, de um diagnóstico de TEA, né, então ela mesma, nos relatos dela, ela trazia relatos de alterações sensoriais e além de características do autismo, né, então a integração sensorial de Aires é essa terapia, né, porque a integração sensorial ela acontece naturalmente no cérebro, só que no neurotípico, sem
problema, né? Mas numa criança, um adulto que traz uma desordem, né, sensorial, ela necessita de um olhar terapêutico, dessa técnica, para colaborar, né, nesse aprendizado, para que ela tenha respostas mais adaptativas ao meio, dando mais função. Nós sabemos que a grande maioria, né, das nossas crianças, né, da população, acaba não tendo essa possibilidade de chegar ao profissional. Muito mais a terapia ocupacional, que é rara, né, um pouquinho difícil, tá, né, ter terapeutas ocupacionais na região, na cidade, né, infelizmente, porque é uma ciência linda, maravilhosa, sou apaixonada pela terapia ocupacional, né, e muito mais, além de ser terapeuta ocupacional, de estar atuando dentro desta abordagem, desta técnica, né? Porque a criança que traz esse transtorno do processamento sensorial, ela necessita da abordagem de integração sensorial, né? Então, como a maioria das nossas crianças acabam não tendo esse acesso, porque nós não temos no SUS, infelizmente, eu sou terapeuta ocupacional há 7 anos e meio na prefeitura, na saúde mental, né, no CAPS 2, e que infelizmente nós não temos ainda, né, tomara a Deus que isso, né, aconteça, né, e que não demore isso, para ter um olhar direcionado para a integração sensorial a nível SUS, né, então o que temos, infelizmente, ainda é somente no particular, mas a informação chegando à escola, né, essa informação chegando a vocês, o pouco que, por vezes, o pouco, entre aspas, que você, professor, pode fazer é muito para essa criança, né? Por vezes, muitas crianças que, né, na escola, ela apenas tem um olhar técnico, né? Por vezes, ela tem só o teu olhar, professor, né? A família, por vezes, desconhece, né, de vários diagnósticos, de várias características, e o olhar do professor, né, é um olhar técnico também, né, em cima dessa criança, desde lá do berçário, né, desde lá com os bebês, né, sinais que a criança, que o bebê vai apresentando, e a gente sabe a importância da intervenção precoce, né, do estímulo precoce para as nossas crianças dentro do TEA, né, e assim por diante, da deficiência intelectual, do síndrome de Down e assim por diante, tá? De uma forma muito inclusiva dentro do ambiente escolar. Aqui eu queria mostrar um pouquinho de como que funciona uma sala de integração sensorial, né? É uma foto ilustrativa de como que é. A sala de integração sensorial, ela oferta vários estímulos, como vocês estão percebendo, estímulo tátil, né, estímulo proprioceptivo, estímulo vestibular, que são os equipamentos suspensos, as redes, né, e assim por diante, né, esses balanços, tudo são estímulos vestibulares, né, e além disso, ela acaba integrando, né, todos esse sentido para que essa criança dê uma resposta adaptativa dentro daquilo que é esperado como aprendizagem, né? Aqui uma outra foto, tá? Gostaria de falar um pouquinho sobre o que é dieta sensorial. Alguns pais que acabam tendo o atendimento, entende, né, o que é uma dieta sensorial, mas, por vezes, muitos pais não têm, né, nem desconhecem, imagina, o autismo, outro diagnóstico, imagina tudo isso, né? Mas, para você, professor, a dieta sensorial, ele é um programa de atividades planejada e programada, tá? No singular daquela criança, que inclui uma combinação de alerta, né, de atividades que vai trazer um nível de alerta para essa criança, atividades que acalmam, que diminuem esse nível de alerta,
né? E que organiza melhor sensorialmente essa criança, né? Então, são programas, né, de atividades diária para essa família estar executando em casa. É como se fosse alimento ao cérebro, alimentos sensoriais para esse cérebro, porque a criança que traz, a criança, eu falo criança, né, mas o adulto, né, enfim, que traz o distúrbio, a disfunção sensorial, ela necessita dessa alimentação diária, né, dessas informações sensoriais, para que essa criança não se desregule, para que essa criança não tenha uma sobrecarga sensorial, para que essa criança renda mais no dia a dia, no ambiente escolar e dentro de casa, para que essa criança aprenda mais. Se essa criança ela está desregulada sensorialmente, ela não vai conseguir aprender. Ela não vai conseguir acompanhar o que a Pro está passando, né? O que está sendo passado em sala de aula. Então, esse nível de alerta que a gente fala precisa estar muito bem regulado para que essa criança consiga se concentrar, para que essa criança consiga se direcionar o olhar, para que essa criança consiga interagir de uma forma funcional, tá? Então, dieta sensorial é uma dieta para o cérebro, né? São atividades singulares, por quê? Porque a gente precisa conhecer a cada criança, né? Tudo isso que eu estou falando é para a gente ter um conhecimento geral, né? Mas nós necessitamos conhecer, né, a nível cerebral, o que cada cérebro identifica, né, o que cada cérebro processa, né, então existe escalas de avaliações para trazer um perfil sensorial daquela criança. O que aquela criança traz? Ah, ela traz hipersensibilidade nesse sentido, ela traz hipossensibilidade nesse outro sentido, né? Ela traz dispraxia. Então, a gente precisa conhecer, avaliar, para dar esse diagnóstico, né, de transtorno do processamento sensorial. Tá? E aí, em cima desse perfil sensorial, é feita essa dieta com os pais, com a escola, do que essa criança precisa a nível cerebral, para ela estar mais organizada. Desculpa. Mas, como a gente sabe que muitas crianças acabam não tendo, né, esse tratamento, né, que acaba não sendo acessível a elas, eu gostaria de trazer para vocês, né, professores, o que também é possível fazer em sala de aula, no ambiente escolar, para que essa criança sofra menos, para que essa criança seja inclusa, né, cada vez mais na roda, nas atividades, naquilo que é colocado, né, em sala de aula para aprendizagem. Então, a gente sempre quer inserir cada vez mais, obrigada, Lu, cada vez mais essa criança em sala de aula, nas atividades, daquilo que está sendo passado, né? Eu acompanhei ali o que a Lara trouxe, né? Muito bem explicado, né? A gente sempre vai tentar trazer essa criança cada vez mais para dentro do que está sendo falado em sala de aula, cada vez mais trazer essa criança, né? Do jeitinho dela, daquilo que ela é, da condição que ela tem, a gente vai tentar incluir da melhor forma, né, de uma forma inclusiva. Então, eu vou trazer algumas acomodações sensoriais que a gente fala, que são estratégias sensoriais que são possíveis se a criança é conhecida pelo professor, né, que em conversa, ou com um profissional, ou com aquilo que a gente vai aprendendo cada vez mais, você, professor, é possível fazer em sala de aula ou em casa, né? Então, assim, eu vou estar passando alguns tópicos de algumas alterações sensoriais que são visíveis, né, em sala de aula, ou no recreio, não sei se se fala recreio ainda, na minha época era recreio, no intervalo, né,
que o olhar do professor, ele fica atento lá desde o berçário, alguns comportamentos que a criança vai trazendo, que o bebê vai trazendo, às vezes bem sutil, às vezes muito invasivo, né, aquela resposta. Então, algumas alterações sensoriais são bem visíveis, né, por exemplo, né, uma criança que ela não percebe o machucado, ou ela não reage a um machucado, a criança caiu, se cortou, ou a criança bateu e cortou, não percebeu, está saindo sangue, a criança não chorou, não veio mostrar, mesmo dentro do espectro, mas a criança não reagiu de alguma forma, né, aquele machucado chorando, ou enfim, é uma coisa a se pensar de uma alteração sensorial, né? Essa informação, a dor, não está sendo levada, não chega ao cérebro adequadamente, né? E isso é perigoso, porque a criança ela pode se machucar feio, né? E não ter essa percepção, essa informação. A criança pode se queimar e ela não perceber, né? Então, essa informação pode chegar muito pouco ou nem chegar, né? Ou pode chegar demais, porque tem crianças que se machucam, que bate, que foi uma batida tão leve, que parece que para nós não doeu, se não for algo comportamental, algo que a gente percebe, mas sim, se for algo sensorial, essa criança ela pode chorar muito também, algo a mais do que é esperado por aquele tombo, por aquela batida, enfim, né? Outra alteração que pode ser bem visível para vocês, né? Uma criança que não percebe que a boquinha está suja, né, que as mãos estão sujas, que a criança que come, ela se lambuza toda e ela não se percebe, e vai sujando toda a mão, vai passando em cima das poças de lama, não se percebe, enfim, né, isso também é uma coisa que a gente pode pensar, né, ou aquela criança ao contrário, hiper, né, aquela criança que sujou, ela já tem que limpar, ou sujou a ponta dos dedos, ela já tem que esfregar na roupinha, já tem que correr atrás para limpar, né? Ela encostou na areia, ela já não tolera, ela já encosta para limpar, né? Ou foi mexer com a massinha, ou foi mexer com uma espuma, com algo tátil ali que a criança ela discriminou que foi, né, algo diferente ou que teve muita resposta, ela já vai buscar, né, por limpar. Isso também é uma alteração que é muito visível em sala de aula, né? Os bebês, as crianças, enfim. Aquela criança que leva tudo para a boca, né? Ela faz muita busca oral, então tudo ela leva para a boca, é o lápis, é todos os brinquedos, ou a própria mão, ela leva tudo para a boca, fazendo essa exploração, né, a nível oral, que a gente sabe que a boca, ela tem receptores, então a criança, ela se sente muito ativada e estimulada a nível oral, então essa criança que faz muita busca, tudo na boca, comendo coisas que, né, mastigando coisas que não são comestíveis, lambendo a parede, lambendo o chão, né, coisas que não são comestíveis. Isso também, né, são alterações sensoriais, ou aquela criança que fica mordendo a gola, né, mordendo o lápis, ou mordendo o dedo, ou mordendo o lápis, eu já falei, né, objetos que não são comestíveis, aquela criança fica todo momento fazendo essa busca do mastigar, também é um sinal de alteração sensorial, que é muito comum, né, que está relacionado lá com a propriocepção. Esse corpo sente pouco no meio, é como se eu tivesse formigando, sabe? Aquela sensação que a gente tem de amortecimento. A criança, às vezes, ela não está se sentindo ao meio e ela vai morder. Ela vai morder o dedo para se sentir, ou ela vai se movimentar demais, que a gente vai trazer isso sobre essa inquietude, dessa busca sensorial também em sala de aula, na escola, dentro de casa e assim por diante. Também são alterações sensoriais, né?
aquela criança que fica extremamente irritada, ou aquela sensação sempre que alguém vai me tocar, sempre naquele nível de alerta, de defensividade tátil, se alguém vai me encostar, se vai me machucar, na fila, né, na escola, aquela criança que se sente muito inquieta, né, quando está muito próximo das pessoas. Então, a importância desse respeito à criança, desse toque na criança, o professor que queira e já percebe essas alterações sensoriais na criança, pensando no sistema tátil, que ela é hipersensível, o professor, né, é uma dica, uma sugestão, para que essa criança não traga tanto sofrimento, né, ter esse respeito de espaço, né, de contato, quando vai chamá-lo, né, também ter esse contato, esse cuidado, e quando vai ter o contato, quando é necessário esse contato, eu sugiro o contato no punho, nunca na palma da mão, porque a palma da mão, ela tem muitos receptores, e esses receptores ativam demais, leva muita informação ao cérebro, a criança que é hipertátil. Então, o punho, tô dando uma pressão no punho quando vai chamar a criança, ou que vai levar até o banheiro, ou alguma outra necessidade, vai trazer propriocepção. E essa propriocepção, que é os músculos, os tendões, as articulações, traz uma regulação para essa criança. Esse nível de alerta dá uma baixada, e essa criança fica regulada. Então, o toque, né, a pressão no punho, se necessário, ou um toque profundo, um tato profundo no ombro. O toque leve sempre é muito mal interpretado, né? Então, um toque profundo, um tato profundo na articulação do ombro, João, e dá aquela pressão, né, no ombro da criança, acaba sendo um estímulo regulatório, e não um de excitação, de desregulação, tá? Outra alteração que é muito visível, que eu já comentei aqui, essas crianças que evitam o contato com várias texturas, essa criança que evita mexer em superfícies, ou com a massinha, ou com a areia, aquelas areinha mágica, né, ou tapetes sensoriais, que às vezes lá no berçário é ofertado, aquela criança que traz aquela esquiva, levanta o pezinho quando tu vais para o parquinho na grama, na areia, né, aquela criança que se sente incomodada com aquela textura, com aquela superfície, são sinais de alteração sensorial. Claro que lá no bebê a gente tem que investigar se é um bebê que não está sendo estimulado, é aquela criança que só fica no apartamento, que nunca teve um contato com aquele ambiente, né, que ainda não foi apresentado. Mas se é uma criança que acaba tendo esse acesso, né, ou aquela criança que não foi prematura, né, que os prematuros trazem essa disfunção sensorial por não ter amadurecido intraútero toda essa questão da integração sensorial, que já é intraútero, né, intrauterino, toda essa integração sensorial. Então, essa criança, ela vai necessitar desses estímulos adequados, mas ela vai ter toda uma aversão, e aos pouquinhos a gente vai estimulando essa criança, né? Então, essa criança que traz essa defensividade tátil, traz sinais de alteração sensorial, né? A criança que se incomoda com a etiqueta, né? A etiqueta aqui no lado, a etiqueta, a criança que se incomoda com a roupinha dobrada, tem crianças que não toleram o dobrar a camisa, o dobrar a calça, ou a roupa virada, né? A roupa distorcida que se fala, desculpa, fugiu a palavra, né, mal ajeitada no corpo, a criança, ela sempre vai se arrumando, né, são sinais também de alteração sensorial. Aquela criança que os pais relatam que está muito difícil de escovar os dentes, porque imagina, né, a criança que é hipertátil, hiperpaladar,
quanto estímulo que essa criança tem, né? Visual, tátil, paladar, oral, a questão da pasta de dente, todo o cheiro da pasta, o gosto. Então, são vários sentidos ativados naquele momento. Então, o pai que traz nessa questão do cortar o cabelo, no cortar a unha, que tá difícil de dar banho, de colocar uma roupa, de vestir um sapato, tudo isso são sinais que podem trazer ali alterações sensoriais, né? Aquela criança que tem medo de explorar um parquinho, aquela criança que pode ser que já traz o diagnóstico, mas aquela criança que não traz ainda o diagnóstico, mas quando é ofertado o parquinho, ela não vai num balanço, ela não vai num escorregador, né? Ou ela pode ser muito hipersensível vestibular, que ela não consegue tolerar ainda, dar uma resposta adaptativa com o balanço, ou aquela criança com insegurança gravitacional que a gente fala, que é aquela criança que vai nos degraus, ela acaba tendo tanto medo que é visível, ela para, ela precisa do corrimão, ela se sente insegura para descer um degrau, né? Às vezes na sala de aula do bebê ali no berçário tem um caixote que a criança precisa, né, que é ali para explorar todo o planejamento motor, a criança ela não consegue por vezes descer, e quando desce com muito medo, né, aquela insegurança gravitacional, então aquela informação chega muito ao cérebro, é como se para nós fosse um prédio de 10 andares, um degrau para ela, né? Então, crianças que podem trazer desconforto, né, uma desregulação andando de carro, né, com os pais nas curvas, aquele movimento traz, e essa informação é tão ativada a nível cerebral, na questão vestibular, que a criança se sente com náusea, enjoada, pálida, traz tudo aqueles sintomas físicos de sudorese, enfim. Então, são sinais de alteração sensorial, né? A criança também, pelo contrário, que se arrisca demais, aquela criança que não tem medo de nada, sobe, quando vê já tá lá em cima, que corre aquele risco, né, no parquinho de diversão, porque ela tá buscando muito a sensação chega muito pouco, e ela vai buscar muito essa sensação, se arriscando demais, né, então também são alterações sensoriais, na questão da seletividade alimentar, né, você que acompanha essa parte ali da refeição, né, aquela criança que tem que comer do mesmo jeitinho, da mesma forma no prato, ou às vezes não é a questão do prato, mas a questão que é sempre o mesmo alimento, que não consegue introduzir um outro alimento. Claro que tem todo esse olhar para a área comportamental, se é comportamento, ou se é nível sensorial, né? E se for nível sensorial, a gente precisa muito desse olhar acolhedor para essa criança, porque a gente não sabe o que essa criança também está processando, sensorialmente, na questão oral, na questão do paladar. Porque quando a gente vai falar em seletividade alimentar, ele é muito amplo, tem a questão da visão, tem a questão do cheiro, né? Tem a questão da textura, da propriocepção, o que ela vai mastigar, né, enfim. A questão dos barulhos, aquela criança que em sala de aula passou a moto lá fora, ela já colocou a mãozinha no ouvido, ou já trouxe um comportamento de desorganização sensorial, né, ou aquela criança que demonstra muito medo, que essa informação chegou muito ao cérebro, né? Algumas crianças trazem mesmo esse comportamento, outras não, outras saem correndo, né? Então, o que é possível fazer em sala de aula? Muitas coisas são possíveis, né, no olhar de vocês. Claro que o ideal seria um terapeuta ocupacional, com a abordagem da integração sensorial, avaliar aquela criança, recomendar acomodações sensoriais para cada criança, né? Mas eu vou estar trazendo para vocês possibilidades de acomodações sensoriais, né, como essas fotos, né, essa fotinho da criança sentada com um almofadão, né, uma almofada, desculpa, de equilíbrio,
né? Aquela criança que faz muita busca, daquela criança que faz, que é muito inquieta, aquela criança que não consegue parar sentada, né, na cadeirinha, ela não consegue se concentrar na sala, né? Então, ela por vezes, ela necessita da propriocepção, que é esse movimento, se sentir, né, sentir o corpo ao meio. Por vezes, essa criança não está sentindo o corpo, então ela vai andar, ela vai fazer movimentos giratórios, ou ela vai se jogar no chão, ela vai morder, né, enfim, é uma acomodação sensorial, é um disco, assim, de ar, né, que coloca embaixo do bumbum da criança, ou embaixo do pezinho, que tem uma outra foto, né, onde a criança faz, aqui também, faz um movimento com o pé, né, então ela está se sentindo e está trazendo um nível de alerta regulado para que essa criança possa aprender a escutar o que a professora está falando, se direcionar mais para o quadro, né, aqui no outro lado, o plano inclinado que a gente fala, né, tem para comprar, como pode adaptar, né, uma prancheta, um livro inclinado, 30 graus, para a escrita. Isso favorece muito você, professor, que tem uma criança já com diagnóstico de autismo, isso é recomendado, ou autismo, ou TDAH, né, que traz sérios prejuízos na aprendizagem, na alfabetização. O plano inclinado, esse estar inclinado para o sistema vestibular, ele colabora muito para a escrita, para a leitura. Se for para a leitura, ela pode ser 90 graus, né? A criança, quando ela é estimulada nos quadros, né, para a escrita, para uma pega, ali, para o quadro, 90 graus, o estímulo ele é totalmente diferente do que para o horizontal, né? A criança no horizontal, ela acaba se perdendo muito mais para o transcrever, para o caderno. Então, o que também é uma sugestão para crianças que têm aquelas sinais que deixam o lápis cair todo momento, aquela criança que não tem firmeza, que a gente vai olhar, vai ter um olhar mais aprofundado, vai perceber que é uma disfunção na questão proprioceptiva, ela não consegue colocar a força adequada, ou coloca demais, que chega quase a rasgar, ou coloca força de menos, que o lápis acaba caindo, não consegue ter a pega, porque se a gente for olhar na pega, antes da pega, essa criança precisa ter controle postural, a gente, por vezes, né, acaba não percebendo, mas essa criança, ela traz uma hipotonia postural, né, de tronco, né, então, que compromete nessa apreensão, nessa pega, então, toda essa questão postural precisa ser trabalhada, né, o que é possível para que trabalhe essa hipotonia, atividades como aquele jacaré humano, aquele jacarezinho, assim, ou aquele carrinho humano, que a gente levanta a perninha da criança, né, na atividade de educação física, ou na sala de aula, né, porque essa criança, ela vai ser estimulada a ter a força no tronco, que por vezes as crianças não conseguem se levantar, ou se consegue, mantém por poucos segundos, a criança que traz essa hipotonia, esse enfraquecimento dos músculos, né, de tronco. Então, se essa criança tem esse enfraquecimento, ela não vai conseguir atuar o que é necessário nessa mãozinha. Então, a gente precisa trabalhar tronco para depois chegar na mão, né? Então, o que eu sugiro? São coisas que são possíveis fazer em sala de aula, que também traz regulação sensorial para essa criança, né? Então, a atividade bilateral, que é essa do carrinho humano, o boliche, né? O movimento do boliche traz toda essa percepção bilateral, né? E trabalha toda esse estímulo proprioceptivo também, visual, enfim, né? Visiomotora, que vai favorecer nessa pré-alfabetização, né, nessa pré-escrita dessa criança, né? Essa criança, antes de pegar, eu estou pensando e estou falando já para não me perder nesse meu raciocínio, essa criança que, por vezes, não consegue segurar o lápis, ou tem uma pega muito feia, muito disfuncional, por vezes isso vocês já sabem, mas é uma sugestão, né, de terapia ocupacional que acaba
percebendo essas estruturas, a necessidade desse fortalecimento da musculatura intrínseca da mão. Então, essa criança, antes de escrever, antes de ter uma pega, ela precisa manusear muito, né? Depois que acaba trabalhando essa questão da massinha, de modelar, que ela consiga tolerar, essa criança, ela trabalha muito nessa questão, precisa trabalhar muito com essa massinha de modelar, com esse movimento de minhoquinha, né, esse manuseio, né, essa criança precisa trabalhar muito com a tesoura, e eu gosto muito daquela tesoura que eu não consegui colocar a fotinha aqui, que tem aquela voltinha, que a gente aperta, né, a criança vai apertar, e ela vai fazer um movimento. Essa tesoura é a tesoura de iniciantes, para as crianças lá de 2 aninhos, né, 1 aninho, ou 3 aninhos, enfim, porque depende do atraso, né, ela é importantíssima, que vai ativar essa parte intrínseca da mão. Então, trabalhar com aquela tesoura, né, se for para os pais comprar, que compre com aquela tesoura, cortar a massinha, né, sempre primeiro em algo que é mais, que exija mais força, para depois ir no papel, porque o papel é o mais difícil, né, para a criança conseguir ter toda a força necessária, todo o planejamento, toda a atividade bilateral que precisa, né, então essa criança precisa muito trabalhar também, que eu sei que trabalha muito com vocês, a questão do pincel, pintar muito, né, com tinta guache. A gente sabe que tem muitas crianças que são aversivas à tinta guache, que não conseguem tolerar, que não conseguem dar uma resposta adaptativa para o guache, né, ela se sente muito incomodada, se encosta nela, e se encosta, deixa ela limpar, deixa ela se regular, se limpando, porque aquela sujeirinha desregula muito ela, até que ela possa e consiga se organizar melhor, né? Então, antes dessa pré-escrita, meu Deus do céu, né? Muita coisa, desculpa, eu tô perdida no horário. Ela precisa de muito estímulo nessa mãozinha. Então, assim, muitas escolas, principalmente nos Estados Unidos, utilizam a bola Bobot, a bola de pilates, a bola suíça, alguns falam de várias formas, né? Para que essa criança possa ter esse movimento e se concentrar para a percepção. Aqui no lado eu coloquei como se fosse um cantinho sensorial de organização para essa criança que está inquieta, essa criança que traz uma sobrecarga sensorial no teu olhar, professor, leva para um cantinho silencioso, né, com vários objetos que possam trazer regulação para ela, aquelas bolinhas, por vezes, sensoriais que a gente fala, que tem muito para pet, assim, pode ser algo que possa organizar ela, mordedores, eu falo muito, assim, de mordedores para os pais, né, e para vocês, professores, né, a opção do mordedor em cima do lápis, né, que é uma pecinha de Lego ali que vocês estão vendo, ou colares, né, para que essa criança possa morder isso e ter uma atenção, né, um nível de alerta adequado para que essa criança atenda aquilo que está sendo passado, né, de informação dentro da sala de aula. Então, mordedores é muito recomendado para as nossas crianças, para baixar o nível de alerta, para acalmar e também para ativar o nível de alerta. Aquela criança que é muito lenta, ativa também o nível de concentração. Mordedor, eles são ótimos e pode ser de uma forma bem inclusiva, né, com personagens, tem vários modelos. Aqui também tem uma caixinha que possa colaborar para acalmar essa criança, né, tanto tampões, como outros estímulos sensoriais, que são inúmeros os estímulos que a gente pode usar de acomodação sensorial. Aqui é um pezinho, um colete de peso, né, ponderado, que a gente fala, que dependendo da criança, ela necessita desse colete para que ela sinta esse corpo e esteja sentada e concentrada, né, ela vai ter esse colete só para o momento de atividade de mesa, atividades de recreio, outras de educação física, a criança não necessita, ela necessita para atividade direcionada, que necessite que ela fique sentada, escreva e assim por diante, tá? Aqui, no lado, também tem um cobertorzinho
pezinho ponderado em cima da perna da criança, que traz esse pezinho. Esse peso, ele é adequado para cada criança, com um peso adequado para cada corpo. Né? E a questão, assim, que eu sugiro também, a criança que ela é desorganizada na mesa, que ela não consegue perceber onde que está o lápis, ou perde tudo, ou cai tudo, é muito bom aquele joguinho americano emborrachado, para limitar, né, o espaço da criança, onde está o lápis, a borracha, o caderno, e além disso, que favorece toda essa questão de não deslizar, né, enfim, ajuda muito, tá? São várias questões que eu gostaria de estar passando mais para cada um de vocês, mas o tempo, acho que finalizou, né, Lu? Tomara que eu tenha alcançado um pouquinho de algumas dúvidas que vocês podem ter em sala de aula, né, sempre pensando nessa criança, né, juntos por uma educação inclusiva, né, por essa inclusão dentro do possível que cabe a vocês também, tá? Obrigada, desculpa se eu não alcancei o que era para alcançar também. A gente volta aqui. Mônica, Oi. tô vendo aqui os comentários. Assim, o pessoal adorou a tua fala, as dicas foram muito valiosas, vão contribuir demais ali para o dia a dia dos professores, né? Temos muito professores da educação infantil aqui no nosso encontro de hoje, e assim, tenho certeza que esse momento foi bastante potencializador para eles, né? No sentido de que você trouxe muitos conhecimentos, muitas dicas, e com toda certeza isso vai se repercutir lá na relação deles com a criança, né? A gente falou no ciclo 1 sobre o enriquecimento de ambiente, a Lu que conduziu, inclusive, e hoje, com a tua fala, a gente aprofundou, né? Muito, assim, da importância de cuidar desse ambiente para a criança, né? Para que ela se sinta bem, para que ela se sinta tranquila, para que ela se sinta pertencente, né? Então, como com algumas adequações, a gente vai construindo o ambiente ali para que ela possa estar ali, né, pertencente na relação com os demais, né, na relação com os amigos, na relação com as outras crianças. E você veio e abrilhantou a nossa manhã. Obrigada. A fala também foi muito agradável, tranquila. As professoras destacaram isso, né? Uma fala assim, rica, mas também muito agradável, assim. As nossas professoras do AE também, a professora Rosa, a professora Joelma também destacaram aqui a importância, né? Que são as nossas professoras especializadas, que trabalham ali diretamente no contraturno escolar com as crianças, também destacaram aqui o quão foi valiosa. A Carla também está destacando aqui que foi espetacular. Obrigada. E assim, ó, Mônica, vamos querer um outro momento contigo, ai, né? Amém, porque... amém, vamos sim. Por mim, sem problemas, é muito, tudo muito bom, né, Lu? Nós que somos mães, né, de crianças dentro do espectro, então, todo esse olhar diferenciado que você, professor, né, tem, né, nós como mães nos sentimos muito aliviadas, né, de saber que essa escola, ela vai estar acessível aos nossos filhos, que essa escola vai alcançar, né, que essa escola vai ser confortável, né, pensando na questão sensorial para os nossos filhos, para todas as crianças, né? Eu estou bem feliz, agradeço a oportunidade, né? A gente nunca vai se cansar em falar de autismo, de inclusão escolar, né? E eu agradeço mais uma vez por toda a oportunidade. Foi muito bom. Eu e a Mônica, a gente já tem... Eu e a Mônica, a gente já tem outros projetos, né? Já trabalhou junto também, trabalhamos com a Bina também. E a gente vem nessa luta diária, né, Mônica? A gente tem sempre, assim, teve comentários ali da Rosa que não conheciam a Mônica e que amaram, né? Muito legal. E
E foram dicas maravilhosas, né? Como já esperava do trabalho da Mônica, né? E eu só tenho a agradecer, né? Eu a cada live eu me emociono cada vez mais, né? Já que a gente só tem a agradecer mesmo. Agradecer a participação de todas, de todos, né? Que foi muito legal, né? Porque foi uma manhã inteira, né? Firme e forte. Parabéns para vocês. Parabéns. Sexta-feira tem mais, né, gente? É isso mesmo. Tá? Gente, é isso mesmo, né? A Lu colocou aqui, a gente quer agradecer demais as professoras, os monitores, que aí toparam com a gente, né? Uma manhã mais intensificada, afinal de contas foram 2 formações, né? 2 falas, e assim, muito densas, com muitas informações, então a gente sai daqui, né, bastante transformado, e a gente sabe que isso mobiliza bastante. Então, assim, quero agradecer a disponibilidade de vocês também, dos professores, dos monitores, enfim, de todos os profissionais. Sei que alguns diretores também estão conosco, eu vi a Cida, a Vivi, muito bom, né, tê-los aqui nos prestigiando. E a gente fica aí já no aguardo da próxima semana. Agradeço mais uma vez a Mônica, muito obrigada. A Rede Municipal de Educação vai estar sempre de portas abertas para ti. Hoje aqui os professores destacaram ali da tua fala, o quanto foi importante para a experiência docente deles ali com as crianças. Então, toda vez que tu quiseres voltar, a gente está de portas abertas para ti, contar. Mônica. Obrigada, tchau, pessoal. Obrigada, tchau, de coração. Um bom fim de semana para todas. E os vídeos vão ficar disponíveis lá no Moodle para vocês assistirem quantas vezes quiserem, fazer as anotações com tranquilidade, ler os artigos que a Mônica e a Lara também compartilharam. Tá tudo lá na sala do Moodle. Fiquem bastante à vontade para explorar o ambiente virtual. Se tiverem dúvida, entre em contato conosco ali pelo e-mail do Projeto Dialoga, que vai ter a nossa equipe ali à disposição de vocês para facilitar esse processo. Um grande abraço, mais uma vez obrigada e um lindo fim de semana para todos e para todas. Um abração. Um abração, gente. Tchau.